A Deus, que Deus possa continuar abençoando aí a vida dos nossos queridos ouvintes desta programação Rádio Voz Amiga, Rádio Web de Campo Grande, na direção aí o diretor João Souza. Estamos aqui com o cooperador Éder, estamos diretamente na live aqui, o Orsidney Abreu, para que você possa acompanhar este estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. E amanhã, após o meio-dia, estaremos colocando aí na nosso canal do YouTube, Pastor Orsidney. Neste momento, quero agradecer o nosso querido pastor Luiz Antônio Rodrigues, que Deus abençoe aqui da região do São Conrado, né? Que Deus abençoe grandemente o pastor Luiz Antônio Rodrigues e a cada um dos irmãos que estão nesta live, que poderia compartilhar aí, curtir, em nome de Jesus, para que os seus amigos do Face possam acompanhar também esse estudo bíblico. No finalzinho do estudo, nós estaremos fazendo a oração da fé. Que Deus abençoe o pastor José Carlos, aí da região norte de Campo Grande, o bairro aí da Vila Nácia, Santa Luzia, Jardim do Seminário, São Francisco, que Deus abençoe. Ao diácono Rodrigo Rolon também aí do Caiobá 2, que Deus venha abençoar poderosamente. Estaremos passando aí para o cooperador Éder dar uma palavra, amém, para cada um dos amados irmãos, iniciando aí com o tema do estudo, a redenção do pecador. E gostaria que você acompanhasse aí, né? Se você tem uma dúvida na próxima programação, ou você pode compartilhar pelo próprio Face, fazendo alguma pergunta, né? No decorrer do estudo, se não der no tempo de nós responder, no próximo domingo estaremos respondendo a sua pergunta em nome de Jesus. A paz do Senhor, cooperador Éder. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes nesta manhã aqui na Rádio Voz Amiga. É um prazer, um privilégio muito grande estar com todos aqui, né, nesse estudo, nessa escola bíblica dominical, da gente poder estar levando a palavra de Deus, que é muito importante e maravilhoso. E eu fico feliz pelo convite, eu fico muito feliz também pela vida do pastor Orsidney, e de todos que estão nos ouvindo, tá? Um beijo também para minha esposa que está ouvindo, ela falou que estaria ouvindo, né? E eu até falei para ela, vocês estão ouvindo, baixa o aplicativo da Rádio Voz Amiga, para estar acompanhando a gente aqui nesse estudo, todos os domingos, das 10, né, pastor? Isso. Das 10 às meio-dia, mais ou menos, né? Então, nós vamos começar a escola dominical, amados, com o tema Redenção do Pecador. Né, pastor? Eu acho que eu já posso estar... Pode, meu querido. Posso estar lendo. Sobre a redenção do pecador. Eu vou ler para vocês o Salmo 14, que é praticamente aqui o texto base neste estudo, que diz assim, o salmista Davi dizendo, Salmo 14: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão? Quem não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião, viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém? Glória a Deus. Para continuar aqui só mais um pouquinho para frente, diz o objetivo da lição. Qual que é o objetivo da lição? Mostrar para o aluno que o homem sem Deus está perdido e condenado, mas quando abre o coração para Jesus, a sua sorte muda da água para o vinho. Amados, eu sempre digo, o único caminho
para a salvação é Jesus Cristo, pastor. O único caminho. Assim, as pessoas, Davi mesmo diz aqui, o insensato, ele diz no seu coração, não há Deus. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa tola, uma pessoa vil, uma pessoa que despreza, uma pessoa que praticamente ignora a sua vida. Nós, todos os seres humanos da face da terra, nascemos para adorar a Deus. Nós nascemos para glorificá-lo e para reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Então a gente está vivendo uma época muito difícil, não só na época de Davi aqui, né, mas na época de hoje, praticamente no século 21. Muitas pessoas estão virando as costas para Deus, estão fazendo pouco caso do Evangelho. Como diz Davi, o insensato, ele diz no seu coração, não há Deus. O que significa isso? As pessoas, pastor, não querem. As pessoas não querem se render a Deus. As pessoas não querem se curvar, reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Essa é uma verdade absoluta. Porque assim, eu sempre digo, existem vários caminhos, pastor, que levam a Deus. Existem vários, não importa a sua religião, não importa o seu credor, não importa o que você faz. Todos os caminhos levam a Deus, em juízo. Agora, se você que está me ouvindo aqui, se você quer conhecê-lo, Deus como Pai, o caminho é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Ele mesmo diz no Evangelho, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amados, você que está me ouvindo, rende-se a Deus. Rende-se. O tema do nosso estudo é a redenção do pecador. Davi, ele nasceu numa época de guerra. Às vezes eu pergunto assim, pastor, como que Deus diz para Davi que ele é o homem segundo o coração de Deus? Sendo que ele foi um homem sanguinário. Todos conhecem a história de Davi. Mas foi porque Davi nasceu numa época de guerra. Ele nasceu numa época difícil. Ele nasceu numa época que ele foi importante para aquela época. Então, praticamente, ele nasceu numa época que os homens a terra estava numa violência muito grande. E ele se deparou com isso. Olha, o insensato diz no coração não há Deus, e as pessoas praticando mal, praticando a maldade. E hoje, pastor, não é diferente. É por isso que nós estamos aqui, para levar esse estudo, levar essa palavra para todos que estão nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, se você estiver passando por problema, alguma dificuldade, renda-se a Deus, se curve a Deus, né, pastor? Porque o único caminho é Jesus Cristo, não tem outro. Agora, quem quer conhecê-lo como Pai, quem quer conhecer como Senhor, quem quer conhecer Ele como Redentor, o que é Redentor? Aquele que nos resgata. Ele nos resgatou do quê? Das trevas para a luz. Ele nos resgatou da morte para a vida. Por quê? Porque antes nós éramos o quê? Nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos. Antes nós estávamos longe. Hoje estamos perto. Hoje estamos perto. Então andávamos nas trevas. Hoje nós andamos na luz. Então eu queria dizer para você que o único redentor da nossa vida é Jesus. Não importa o que você está fazendo, aonde você vai, o único Salvador. Como diz as Escrituras, todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra se curvarão, dobrarão o joelho e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Pastor? Glória a Deus. É a realidade, né? Ignorar ao nosso Deus, né? É a mesma coisa de você ignorar a sua existência. Eu penso desta maneira. E nós sabemos que às vezes as pessoas têm nos perguntado durante esta jornada da obra do Senhor, às vezes ela tem se crucificado a si própria. Eu não tenho mais solução. Mas Jesus relatou que ele não veio para as pessoas sãs. Ele veio para os doentes.
não doente materialmente, dizendo fisicamente, mas sim espiritual. Não importa o problema que você tem passado, não importa o que você tem feito no passado, mas a partir do momento que houver arrependimento, o que é o arrependimento? É a partir do momento que você se arrepende daquele ato que você realizou, que não foi do agrado do Senhor, e procurar não fazer mais. É arrependimento. Existe o remorso que às vezes a pessoa confunde com arrependimento, né? Ele ficou com remorso. Por que eu fiz isso? Por que eu realizei tal feito? E depois demora uma semana, às vezes não vai nem uma semana, um dia, 2 dias, comete a mesma coisa que ele fez no passado. Então não é arrependimento, é um remorso que teve, uma emoção, chorou, se prostrou na presença do Senhor, mas não houve um arrependimento. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que deixa, lá em Provérbios do pecado, né, Salomão realiza essa palavra, alcança a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é tão grande para que nós não viéssemos ser consumidos. Nós não tínhamos o direito, no dia chamado hoje, de estarmos com vida. E nós estamos com vida não é porque também nós somos bonzinhos, não. Sempre comento com a igreja, mas sim porque o amor de Deus não tem como comparar. Por que nós vamos ignorar a este Deus soberano, que é o Criador de todas as coisas? Nós somos, amém, dependente de Deus. Você queira ou não queira, cada um de nós. Se Deus quiser tirar esse fôlego de vida que está dentro da nossa matéria física, ele pode tirar a qualquer momento, né, cooperador Éder? E quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Ele é Deus, ou se nós cremos que é ou não é, soberano. Ele continua sendo Deus. Então, não importa o que você tem passado, amém? O que você cometeu no passado. Jesus, ele te ama. Amém. Por isso que nós vamos estar aqui todos os domingos, das 10 ao meio-dia, falando desse Cristo, falando deste Deus, que ele desprendeu o melhor do que ele tinha na sua glória, que era o seu Filho, para passar o que? Toda humilhação, rejeição, foi cuspido, né? Fez tantas algo contra o próprio Filho de Deus, e ele ali, ele disse ali na cruz, quando estava no momento final, com o seu fôlego de vida, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Se ele fosse pedir ao Pai, Pai, me manda aí legiões de anjos aí, exterminar todos esses que se levantaram contra mim, né? Deus faria isso pelo seu filho, mas ele não disse isto. Então ele está provando o amor que ele tem comigo, com você, até o dia de hoje. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Jesus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente sobre as nossas vidas, né? Então ele tem cada um de nós, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Só que nós precisamos crer na palavra de Deus. Às vezes a pessoa fala, tem comentado desta maneira, como que eu vou crer na palavra de Deus que foi escrito por homem? Mas não foi um homem qualquer, foi 40 homens escolhidos a dedo por Deus. Inspirado através do nosso próprio Deus. Homem escolhido para escrever a Sagrada Escritura, né? Então nós devemos crermos, esse Deus, ele é o mesmo de ontem, hoje, e será eternamente sobre as nossas vidas. Então Deus tem um propósito na vida de cada um do ser humano. E a Bíblia também ela relata que Deus não quer que nenhum de nós se perca. Se nós se perdemos, é pela vontade própria nossa mesmo. É decisões nossas. E nas decisões nossas, jamais Deus vai interferir. Sempre eu costumo tirar exemplo de mim mesmo. Se a partir de hoje eu quiser deixar esse microfone, sair do estúdio aqui da Rádio Voz Amiga, falar, eu não quero ser mais pastor, não quero pastorear mais, não quero ser mais cristão. Porque o título pastor não vai cair, vai continuar, né?
jamais Deus vai impedir. Deus vai usar uma pessoa mais humilde do que eu, vai colocar no meu lugar. A obra dele vai continuar. Quem vai perder? Sou eu. Perder a vida eterna, que é o presente muito maravilhoso, Uma dádiva, né? Uma dádiva que Deus deu para cada ser humano. De Amém, graça. irmão? De graça. Nós não estamos pagando nem um tostão. Né? Imagina se Deus tivesse cobrado de mim, de você, eu nem coloco reais, eu coloco centavos. Se Deus tivesse cobrado 30 centavos para cada minuto de vida, quantos reais você estava devendo para o Senhor Jesus, para o nosso Deus? E ele não cobrou nada. Foi através desse sacrifício grande do nosso Deus, né? O sacrifício de Jesus, conforme o cooperador já disse aqui, nós estávamos afastados de Deus. Mas através da morte de Cristo, ele deu para o ser humano o ministério da reconciliação. O homem se reconciliou com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Pelo pagamento. Amém? A dívida foi paga. Amém? Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada um de nós. Amém? Foi o sangue de Cristo. O sangue inocente, aquele sangue carmesim, que não tinha pecado nenhum. Né, cooperador Éder? Verdade, pastor. Completando o que o senhor disse aí, pegando carona, né, no que o Isso. senhor está falando, é o sangue imperecível. Como diz Pedro, nós fomos comprados não com ouro nem com prata, porque são coisas perecíveis. No reino de Deus, ouro e prata não tem valor. Tem valor pra gente. Pra nós. Pra nós aqui na terra, né? Que a gente, essa pessoa coloca no dedo. Aliança. Sim. Lá na Nova Jerusalém, as suas são de ouro. Então o ouro lá você pisa. Então para vocês entenderem como que as coisas estão invertidas. Agora nós somos comprados por sangue, pelo sangue de Jesus, que é imperecível. Então o débito está quitado. O débito que nós tínhamos com Deus, pastor, foi quitado na cruz. Jesus diz, está consumado. Está forte, pago. né? Não. E outra coisa que a gente tem que notar, uma vez, pastor, eu estava pregando para um senhor já de idade, e um senhor assim, com um gênero muito ruim, né? E ele diz assim, eu fiz muita coisa ruim na vida. Ele falando para mim, não tem jeito para mim mais. Eu falei, claro que tem. Ele falou, não tem, Deus não vai me perdoar. Porque eu fiz muita atrocidade, ele foi muito ruim em toda na sua vida, ele já está de idade, né? A gente fala nomes por falta de ética. Mas eu conversando com ele ali, e ele disse para mim, não tem mais jeito para mim. Eu falei, tem. O sangue de Jesus é maior do que o seu pecado. A graça de Deus, ela é maior. Não importa o que você tem feito. Não importa o que você tem feito. O sangue de Jesus é maior do que o nosso pecado. O sacrifício dele, pastor, é maior. Aí eu explicando para ele, e ele ainda com dúvida, falou assim, mas não tem jeito. Eu falei, tem. Não importa, pode pegar o ser humano que tem praticado praticamente a maior atrocidade aqui nessa terra. A maior. Há perdão. Há um lugar para ele em Deus. Deus chama todos. Ele disse assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então o sangue de Jesus, pastor, ele purifica de todo pecado. Não importa o que você tem feito, onde você está. Às vezes a pessoa está dizendo assim, mas você não sabe o que eu fiz, você não conhece a minha vida, mas Deus sabe. Às vezes você está dizendo, eu estou no fundo do poço. Mas às vezes, pastor, foi aí no fundo do poço que Deus marcou um lugar para encontrar contigo. Então, a solução, a salvação, não importa o que você tenha feito, não importa o que você faz, o que você tenha feito, vem para Jesus. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho e há salvação para todos aqueles que se arrependerem, como o Senhor falou, que se curvarem diante de Deus. E o arrependimento, é o que o Senhor diz, não é um remorso, não é você chorar amargamente. Arrependimento é mudança de vida. É mudança de vida, é conversão. Quando você está indo numa direção errada, você dá as costas e você volta. Então, arrependimento é isso, é mudança de vida, é você largar, pedir força para Deus, para que você venha resistir o mal, né? E as tentações, e andar na luz. Porque a promessa
eterna, é para todos aqueles que se arrependeram e todos aqueles que andam em novidade de vida. Para todos esses que andam em novidade de vida. Amém, pastor? Amém, meu querido. Que benção, né? Que Deus abençoe a nossa querida irmã Camila Fernandes, né? Araújo. Está acompanhando. É a esposa do cooperador Éder. Nosso querido irmão Bento Gonçalves. Diaconisa Maélia Fernandes, que é a Minha mãe, sogra, beijo. ou a mãe, a sogra, Minha mãe. a mãe do nosso cooperador. E aqui o pastor Luiz, né? Que Deus abençoe o pastor Zé Carlos, a cada um dos amados irmãos que estão nos acompanhando através desse estudo bíblico dominical. É um trabalho exclusivo aqui da Rádio Voz Amiga, a rádio web de Campo Grande, está localizada aqui no centro, amém, parte oeste de Campo Grande, aqui no bairro Vila Romana, né? Então, continuando aqui, Deus ele se revela para o homem de diversas maneiras. Por exemplo, através da sua criação, da consciência que colocou no homem e principalmente por meio das escrituras sagradas. Mas o tolo ignora todas essas claras evidências e diz inadvertidamente seus íntimos. Então nós sabemos, amados irmãos, isso que é tão realidade. Teve um momento que eu comentei com a igreja, com o cooperador Éder, que estavam indo num determinado bairro, de a pé, né, refletindo aí a vida. Deus usou um mendigo que estava no ponto de ônibus. Nunca tinha visto ele. No domingo à tarde era mais ou menos quase 3 horas da tarde, quase às 15 horas. E ele falou assim: pastor, Jesus te ama. Aquela palavra, irmãos, foi lá na minha alma. Amém. Lá no meu espírito, porque eu estava passando problemas difíceis, e aquela palavra lá foi uma palavra otimista, né? Uma palavra que me levantou mais ainda na presença de Deus, e eu fiquei pensando, como que Deus é maravilhoso. O homem nunca me viu, e esse homem deitado ali no ponto de ônibus, mendigo, né? E disse essas palavras: ô homem de Deus, Deus te ama, né? Então Deus usa quem Ele quiser, amém? A sua criatura. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem plano grande na vida de cada um de nós. Para que nós iremos ignorar, amém? O nosso Deus, um Deus soberano, um Deus que tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa família, dos nossos familiares. Temos passado aí esses momentos difíceis de 2019, né, para nos dias de hoje, né? Deus nos poupou, nos deu oportunidade de vida para que nós possamos estarmos aí falando da sua grandeza, do seu amor, né? Então, Deus tem plano na vida sua também. Mesmo que a sociedade tenha te rejeitado, mesmo às vezes até membros da sua família, dos seus familiares, tenham te rejeitado. Mas Jesus não. Jesus tem olhado para você com um olhar, amém, muito lindo, como um pai para um filho, né? Temos aquela passagem bíblica maravilhosa lá do filho pródigo, que o filho achou que não estava bem na casa do pai. Fez de tudo ali, né? Gastou a finança que o pai tinha repartido, os seus bens, as suas partilhas, né? E acabou na hora ficando aonde? Comendo juntamente com os porcos. Falou: ah, se eu pudesse retornar na casa do meu pai. Não para ser filho, pelo menos, né, o empregado dele, vendedor de jornais, né, estaria melhor do que onde ele estava. E ele retornou. Ali essa parábola, Jesus estava falando de mim e de você, né? Deus, ele nos limpou, Deus, ele nos fez agora uma nova pessoa, com novo caráter, mudança de vida. Mas para isso, o ser humano, ele tem que querer, ele tem que querer ter esta mudança de vida. Se a pessoa não querer, não tem como Deus fazer isso pela pessoa de maneira nenhuma. Então, lembra dessas palavras.
Jesus, ele te ama. Você não está por acaso ouvindo esse estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus preparou. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, sabia que você estaria ouvindo nesta data do dia 4 de setembro de 2022. Né? Você estaria ouvindo esta programação, porque ele tem algo grande para fazer na sua vida. Amém? Só de você estar com vida, né, nada substitui, nem dinheiro, nem riqueza, nem ouro, nem prata, nada, nem diamante, aquilo que Jesus te deu, que é o fôlego de vida. Amém? Então lembra dessa palavra. Deus, ele tem grande projeto. Você é um projeto de Deus. Você foi feito para adorar a Deus. Deus fez o ser humano para adorá-lo a ele. Mas, infelizmente, muitos largaram de adorar a Deus para adorar o quê? A criatura. É isso que se torna o quê? O pecado. A desobediência. O que é o pecado? É a desobediência. Você desobedecer a Deus aquilo que ele determinou de eu e você fazer. Né, cooperador? É errar o alvo, né? Errar o alvo. Errar o alvo. Então, amados, continuando aqui, nessa leitura, o Salmo 53 é praticamente uma cópia fiel do Salmo 14. Em ambos se destaca a corrupção do gênero humano, mas é bem provável que o tema dominante em cada um deles seja a tolice da incredulidade. A Bíblia revela inúmeras vezes que a salvação do homem foi uma iniciativa divina. Exemplo, Gênesis 3,15 e João 3,16. Porque se dependesse dele, o homem há muito teria se autodestruído. Gênesis 6,5 e Gálatas 5,15. A maior prova da iniciativa amorosa de Deus em favor do perdido, pecador, está no fato dele ter enviado o seu único filho Jesus para assumir em seu corpo a culpa de toda a humanidade na cruz do Calvário. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, somando 5,8. Então, a salvação, ela, pastor, é uma iniciativa divina. Foi por isso que Jesus disse, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, a salvação não parte de mim, porque o homem natural, ele é morto nos seus pecados. Está escrito lá em Efésios, Paulo dizendo que o homem, ele é morto, estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então o morto não tem vontade. O morto, ele não tem vida própria. Ele não tem iniciativa. Por quê? Porque ele está morto. Então a salvação, ela não parte de mim. Ela não é pelas obras. Não é porque eu sou bonzinho, como o senhor estava falando. Não é porque eu ajudo alguém, ajudo o A, ajudo o irmão A, o irmão B. Não. A salvação, ela é unilateral. Ela começa em Deus e termina em Deus. Então é uma iniciativa divina. Então Deus chama todos, Ele chama. Ele chama aqueles que querem vir, venha e receba de graça a água da vida. Então começa com Deus a nossa salvação. E Ele busca pecadores. Deus não está atrás de adoração. Ele está atrás de adoradores. Então Deus, Ele busca essas pessoas. Então se você está me ouvindo, se você está recebendo o chamado de Deus nesta manhã, de domingo, né, abre seu coração e se curve a Deus. Se renda a Deus. Porque a salvação, pastor, é pela graça. É o favor imerecido, é um presente, é uma dádiva gratuita de Deus. Agora, quando Deus me chama, o que acontece? Ele trabalha na minha vontade. Ele trabalha no meu coração. Então, quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço a palavra de Deus, eu vou corresponder com sim, eu vou querer. Por quê? Porque Ele transformou o meu coração. A minha vontade foi trabalhada para que os objetivos de Deus sejam alcançados. Então, o tema desse estudo é a redenção do pecador. Deus, Ele deseja, sim, Ele quer resgatar todos aqueles que crê, todos aqueles que se chegam diante dEle com sinceridade. A pessoa tem que ter sinceridade, porque não adianta, pastor, eu confessar que creio em Deus, mas a minha vida não anda em harmonia com aquilo que eu falo.
Porque até é um erro, para você ter uma ideia, a gente fala tanto, as pessoas falam tanto dos ateus, mas assim, o ateísmo cristão, ele é complicado, porque existe o ateísmo cristão. O ateísmo cristão é você confessar um Deus, professar uma fé, mas viver como se ele não existisse. Então é a mesma coisa, como diz Jesus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, de mim, né? Está longe. Então, irmãos, quando Deus te chama, é para transformar a sua vida. Só entrará, pastor, no reino de Deus aquele que nascer de novo. O novo nascimento é necessário. Se a pessoa não nascer de novo, não pode entrar. Se a pessoa não se curvar a Deus, se a pessoa não entregar, não crer verdadeiramente, como diz a Bíblia, no grego, no Novo Testamento, no grego, crer vem do verbo pisteuan. Acho que eu já até falei para o pastor isso. Vem do verbo pisteuan, significa ser persuadido. Então eu sou persuadido, eu sou transformado, eu sou mudado por Deus. Então eu quero. Quando isso acontece na minha vida, automaticamente eu entrego a minha vida a Deus. Então crer é tomar a palavra de Deus como regra de vida. É pegar a palavra de Deus e fazer um parâmetro com a minha vida e dizer, será que a minha vida está de acordo com a palavra? Vontade. É andar em novidade de vida. É ter mudança. O que o senhor falou, arrependimento, é ter uma mudança radical. Então isso é uma conversão. Parte de Deus. Sim, vem de Deus. Mas o resultado acontece aonde? Na minha vida. Se não haver, gente, pessoal, todos os ouvintes, se não haver um novo nascimento, a pessoa não mostra que a pessoa realmente não creu verdadeiramente. Porque a pessoa tem que crer. Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, pastor? Glória a Deus. Que benção, né? Que algo maravilhoso que Deus está realizando nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a irmã Aurilene, né? Severino. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos amados irmãos. Continuando aqui na nossa lição. Isso, exposição 1, né? Somente o exposição insensato despreza somente a Deus o insensato despreza a Deus por palavras e atos, que quer dizer ações. Pessoas que desprezam a Deus. Às vezes você tem conhecido quantas pessoas têm desprezado a Deus. Deus tem dado bênção, amém, e não é grato a Deus. Às vezes a pessoa acha, né, que o maior pecado, assim, em termos nos olhos, materialmente dizendo, físico, é o adultério. Mas a ingratidão é pior do que o adultério. É a pessoa ser ingrato a Deus. Tudo ele favorece como ele, né, ele sendo o favorecedor da bênção porque ele fez algo. Não. Né? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, é Deus na nossa vida. É ser grato a Deus em tudo. Não ser grato a Deus somente na bonança, não. Ser grato a Deus em tudo, na adversidade. Paulo diz ali à igreja tessalônica ali, dei graça a Deus em tudo. Em tudo nós devemos dar graça a Deus, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Ali na palavra do Senhor, em Isaías 55, verso 8 a 11, se não faz a memória, diz assim, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Deus sabe do melhor. Tudo tem uma resposta. Às vezes você não vai ter naquele exato momento que você está passando, mas no dia chamado amanhã você vai ter. Senhor, por que eu passei por aquela situação? Por que eu passei por isto? Amém? Há momentos na nossa vida que Deus ele nos prova. Há momentos na nossa vida é para nós termos uma experiência com Ele. Experiência de vida. De eu contar o testemunho aqui do cooperador Éder, que está aqui, o diretor da rádio, João Souza, é fácil. Só que aqui, irmãos, Deus fez um milagre na vida do cooperador Éder. Ele era isto. Né? E eu? Qual é a minha experiência de vida com Cristo? Então, há situações que Deus permite,
Porque a palavra do Senhor diz assim, que tudo que acontece na minha, na sua vida, não é por acaso. Tudo é permissão de Deus. Amém? Tudo tem uma resposta. A Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa, tudo tem resposta para nós, para cada um de nós. Então, aqui, continuando aqui, sobre essa exposição, somente o insensato despreza a Deus por palavras e atos. Negar que Deus existe é apenas uma desculpa para a prática de todo tipo de perversidade. Às vezes a pessoa aproveita essa oportunidade, né? De não crer em Deus, não crer na palavra do Senhor para favorecer a si próprio. Me fez lembrar aqui que o cooperador relatou. Sempre eu comento com a igreja que ele estava falando sobre o ateu. Eu sempre tiro esta passagem bíblica, que é a palavra que o próprio Cristo relatou em suas parábolas, ali em Lucas, do filho pródigo. Quantos filhos pródigos está dentro da igreja? Quantos? Às vezes nós falamos, às vezes até mal do filho pródigo que está fora da igreja. Aqueles que estão distanciados. Não vamos falar desviado, que é feio, né? Que estão afastados do caminho do Senhor por motivo, uma decepção, algo fez ele parar a sua caminhada com Cristo. Que Deus abençoe a diaconisa irmã Neucide Araújo, que Deus abençoe minha querida, o diácono irmão Adriano, né? Então, quantos filhos pródigos está dentro da igreja? Está ali, ouve a palavra de Deus, conforme foi relatado, sai da porta do templo da casa do Senhor, porque nós que somos a igreja, e não tem mudança de vida, né? Não tem um testemunho para com o seu vizinho, à esquerda, à direita, ao fundo ou à frente da sua residência, ou dentro do próprio bairro onde aquela pessoa, amém, mora. Ou às vezes dentro do seu próprio dia a dia, que ele passa mais dias no seu trabalho, não tem, amém, um testemunho. Então tem que ter mudança de vida. Amém? E o Senhor tem poder para nos ajudar. O Espírito Santo, por isso que Jesus deixou, eu irei ao Pai, mas não deixarei vos órfãos. Ele deixou o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Para nos dar força para nós continuarmos. Se nós queremos sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Amém? Deus dá força para nós continuarmos, para nós ter uma mudança de vida. Sempre assim você olha para você mesmo. Ou vai na frente de um espelho e conversa com você mesmo. O que eu preciso mudar na minha vida? Espírito Santo, o que eu preciso mudar na minha vida? As bênçãos que estão sendo impedidas para chegar na minha vida, o porquê? Amém? O Espírito Santo de Deus vai te revelar dentro da palavra, ou em sonhos, né? Porque a Bíblia diz que quem sonha somente os anciões, as pessoas idosas, os novos terão visões, as visões que Deus nos dá. Então Deus ele vai te dar a resposta. Por quê? Porque você está se esforçando para ter uma mudança de vida, para ter um caráter na presença do Senhor. Que nem Paulo diz, né? Que nós possamos ter o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Será se a mente de Cristo foi uma mente poluída? O caráter de Cristo foi um caráter que dava às pessoas má testemunho sobre a vida dele? Não. Às vezes a pessoa quer questionar, cooperador Éder, dizendo desta maneira, nessa jornada de pastorado que eu estou. Jesus, ele venceu tudo isso porque ele era filho de Deus. E nós somos filhos de quem? Eu pergunto para você. Nós somos filhos de quem? Né? Porque a Bíblia diz que ele veio 100% homem, 100% Deus. Não tem como nós querer questionar, pegar um versículo isolado para nos favorecer. Esse é um dos maiores pecados que existe hoje na igreja. Não estamos falando de uma denominação, estamos falando na igreja do Senhor. A pessoa pega um versículo, amém, isolado para poder favorecer a si próprio. Né? Então tem que ter mudança de vida, né, cooperador?
Amém, pastor, é verdade. Então, o que o senhor está falando aí, concordo plenamente. A Bíblia é um pouco meia, não é questão que a Bíblia é complexa. Nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer dele uma doutrina. Então, é isso que tem acontecido muito. Nós temos que ler o contexto inteiro para ver do que se trata, para ver do que se pode se aplicar nos dias de hoje ou não. E as pessoas têm entendido de forma errada. Então, têm interpretado as escrituras de forma errada. Então, para isso que existe a escola dominical, o estudo. Aquilo que eu falei para o Senhor. O maior ministério de Jesus não foi milagres. Não foi maravilhas. Embora ele tenha operado muitos sinais, maravilhas. Como diz as escrituras ali no Evangelho de João no final, se fosse registrar tudo que Jesus fez, não existia livro do mundo que caberia. Sabe? Então muitas maravilhas mesmo. Só que Jesus aí não focou em milagres e maravilhas. O maior ministério dele, inclusive, não foi nem o louvor, porque você não vê Jesus cantando nos evangelhos. Não foi o louvor. Foi o ensino da palavra. Porque é essencial. O ensino bíblico foi o maior ministério de Jesus. E nós temos que nos inspirar. Ele mesmo diz, examinai as escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, como que eu conheço Jesus? Como que eu vou saber que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida? Sim, com razão, a gente vê a natureza, Deus ele é manifestado em tudo. Nós vemos a natureza, a obra das suas mãos, os céus, toda essa criação. Isso não é fruto do acaso, não é obra do acaso, sabe? Mas quando ele diz que para nós examinarmos as escrituras, porque nelas nós teremos a vida eterna, porque elas testificam de Jesus. Então, como nós sabemos que Jesus é o Senhor, que Ele é o único Salvador, através das Escrituras. Então, por isso que nós temos que ler, estudar a Bíblia em profundidade. Então, examinar não é dar uma repaginada. Eu estou lendo aqui... Só ler que não fosse um jornal, né? Como se fosse um jornal lá que qualquer. A pessoa recebe toda manhã lá. Vê a notícia pronto. Toda manhã, né? Então você vai ver a notícia, vai ler, não, tem que estudar as escrituras, porque às vezes, pastor, assim, eu já não tenho mais Facebook, né? Inclusive o pastor que está fazendo a live, um abraço aí, um beijo para todos que estão assistindo a gente através do Facebook do pastor Sidney, que eu não tenho Facebook. Quando eu tinha Facebook, pastor, eu postava uma palavra, então as pessoas vinham tudo me atacar. Não, mas está errado, você é herege, você é isso, aquilo. Não é questão disso, é porque a pessoa tem que ficar perdendo tempo, assim, com coisas fúteis, com coisas, pastor, que não tem edificação, que não vai trazer edificação. Então, você passando um tempo lendo as escrituras, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Então, a gente tem que estudar, tem que orar, assim que eu falei lá na oração de quarta-feira, a oração e a leitura da Bíblia são duas coisas inseparáveis. Tem que andar junto. Tem que andar junto. Mesma coisa do arroz e o feijão, não comparando mal. Arroz, com certeza, para dar aquele equilíbrio, para dar aquela sustância. Andam juntos, porque existem batalhas na nossa vida que você vai vencer com a palavra. Mas onde está escrito isso? Jesus, quando foi tentado no deserto. Tem um exemplo. Então, agora, já pensou se Jesus não entendesse das escrituras? Ele teria sido praticamente, ele ia perder aquela batalha. Então, existem batalhas na nossa vida que você vai vencer com a palavra, que foi no caso de Jesus no deserto, quando ele foi tentado. E existem batalhas na nossa vida que você vai vencer com a oração. Aonde? Jesus é no Getsemane. Que ali ele pediu força para o Deus Pai, para que ele pudesse enfrentar o cálice, que ele mesmo diz, né? Se possível, for passe de mim esse cálice. Porque ele sabia do sofrimento, da dor, do flagelo, daquilo que ele iria passar. Só que ele orou ao Deus Pai, mesmo sendo Deus, Deus Filho. Mas orou ao Deus Pai como homem, aquilo que o Senhor disse, ele veio como homem e veio como... Dá-se o título e as atribuições... Ele veio como, retornando aqui que deu algum problema, ele veio como homem e como Deus. Como Deus. Então, mas ele venceu, ele orou ao Pai, para que pudesse passar aquele flagelo e redimir a nossa alma, porque era necessário. Então, e o preço quando foi pago, pastor,
Foi pago totalmente. Foi pago totalmente. A pessoa não pode desprezar isso. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo o amor de Deus para conosco. Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa. Mas a Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa provar nada. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Porque ele é Deus, ele é soberano. É verdade. Não deve nada para ninguém. Quem deve somos nós. Nós devemos a nossa vida para ele. Sabe? Inclusive, ele pagou o nosso débito. Jesus pagou o nosso débito. Que era grande, né? Que era grande. Às vezes as pessoas não sabem, quando Jesus estava na cruz, ele estava fazendo expiação universal para o mundo inteiro. Eu não sei se existe vida em outros planetas. Não sei. Mas se existe, Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Ele é o Senhor. Então, ali naquele momento, o meu pecado estava sendo cravado na cruz. Jesus estava fazendo expiação pelo meu pecado. Então, neste momento, a ira do Pai estava sendo despejada sobre o Filho. E estava fazendo ali, ele fez expiação. Forte. Então, hoje, embora antes nós tínhamos a face da ira de Deus, hoje nós temos a face do amor. Do amor de Deus. Porque quando Deus Pai, ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para o homem, ele não vê a olho nu. O que o Deus Pai vê em nós? Vê a marca do sangue de Jesus na nossa vida. Porque a partir do momento quando você crê verdadeiramente, eu não estou falando de perfeição, porque a Bíblia nos chama de justos. Isso não está dizendo que você é perfeito, que eu sou perfeito. De maneira nenhuma, eu cometo meus erros, eu sou pecador, eu sou falho. Sim, quando a Bíblia diz que nós somos justos, está dizendo que nós somos leal a Deus. Mesmo que a gente comete alguns tipos de atrocidade, a gente reconhece, a gente pede perdão, porque todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, aquele sacrifício, aquele momento, foi o único. E pagou tudo, não tem mais nada para ser pago, adicional. Não, o débito foi pago. Então todas aquelas acusações do diabo em relação à minha vida, porque a Bíblia diz no Apocalipse que ele nos acusa diante do trono de Deus dia e noite. As acusações dele são o quê? Fraudulentas. Porque se você crê em Jesus verdadeiramente, você já foi justificado. Você não Nada pode condenar. Nada. Como diz Paulo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então, irmãos, quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós somos justificados, não pelo que eu faço, ou pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. Pelo que Jesus fez. Então nós passamos o quê? Nós passamos a ser perfeito, não perfeito, leal, nós passamos a ser filhos de Deus através do sacrifício de Jesus perfeito e contínuo. Amém, pastor? Amém. E sabemos, amados irmãos, que a cada dia nós estamos procurando o que? A perfeição. Amém? Sempre costumo dizer, o dia que nós estiver perfeito 100%, pode ficar tranquilo que Deus vai retirar nós da terra. Né? Vai ser só na glorificação que vai acontecer. Só na glorificação. Por enquanto nós estamos na santificação. Amém. Que Deus abençoe o nosso querido irmão evangelista e teólogo, irmão Geraldo Marques, que está ouvindo esta programação, né? Que Deus abençoe, meu querido. Ele tem um programa aqui na Rádio Voz Amiga, todos os sábados, com estudo bíblico, a partir das 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E você que está em outro estado aí, amém? Às 20 horas, horário de Brasília. Que Deus abençoe o evangelista, né? E teólogo, irmão Geraldo Marques, com esse estudo maravilhoso, todo sábado aqui, através da Rádio Voz Amiga. Esta rádio é sua amiga, amém? Onde leva a palavra de Deus, aonde as ondas, amém, desta emissora, pelo aplicativo RadioNet, pelo site www.radiovozamiga.com.br, amém? Levando aí a palavra de Deus, ganhando almas para o Senhor, saqueando o inferno para povoar o reino do nosso Deus. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida poderosamente, a vida de cada um dos amados irmãos. Se os irmãos aí que estão nos acompanhando quiser, amém, relatar alguma pergunta aí, fica à vontade, amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus continua abençoando aí a vida dos amados irmãos, amém? Então nós sabemos aqui, continuando aqui na exposição aqui, somente o insensato despreza
a Deus por palavras e atos, né? Que são as suas ações, né? Aqui diz, no final do texto, Davi chega a afirmar que já não há quem faça o bem. Amém, irmãos? Está já sem a obra regeneradora de Cristo, nós não apenas fazemos coisas abomináveis, mas também somos incapazes de fazer o bem na excelência da palavra. Provavelmente, com base nesse texto, Paulo descreve que a natureza humana, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuo. Amém? Romanos 7, verso 18. Amém, irmão? Todo momento que você quer fazer o bem, você faz o inverso. No momento que você quer fazer o mal, você vai fazer o inverso. Sempre costumo relatar à igreja, lá em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, que é o essencial na vida do cristão buscar. Aquilo que o operador Éder disse aí, a oração é muito importante, irmãos. A oração é comunhão com Deus. É na oração que você vai vencer todas as barreiras. Amém? É na oração. E a palavra, quando vir algo contra a sua vida, você vai através da palavra, né? No momento aí que o cooperador Éder falou sobre que Jesus foi tentado lá no monte, né? Primeiramente quem apresentou ele não foi os anjos, foi o adversário, né? E Jesus venceu pela palavra. E às vezes muito quer questionar isso daí também, que eu tenho ouvido nesta passagem de pastorado aí, a pessoa fala, não, Jesus venceu porque era filho de Deus. Mas a Bíblia relata que quando Jesus, amém, quando Maria e José foi procurar Jesus, saindo ali de Jerusalém, Jesus estava no meio de quem? Dos doutores, dos mestres, falando o quê? Sobre o Pai, a palavra, falando sobre as escrituras sagradas. Então, desde os seus 12 anos, né, ele estava o quê? Já meditando, né, vendo as leis. Por isso ali que Salomão, ali em suas palavras em Provérbios, ensina os seus filhos no caminho onde que deve andar. Ele pode chegar até uma certa idade de adulto, distanciar do caminho do Senhor, mas ele vai distanciar o quê? Ciente daquilo que você ensinou. Às vezes até membros, filhos de servos, serva de Deus, que às vezes os pais não incentivam. Não existe coisa melhor um incentivo de um pai, de uma mãe com os filhos, amém? É de investir o filho na obra do Senhor. Se você vê que seu filho gosta de ler, amém? Vista ele na leitura. Compre uma Bíblia bonita para a sua filha, para o seu filho. Se é no cântico, de ser uma levita, um servo de Deus, então invista, amém, nos louvores e assim por diante. É o maior investimento que um pai e uma mãe vai investir na família, no seu filho, na sua filha, é na obra do Senhor. Amém? Porque quantas pessoas, quantos adolescentes estão aí, né, desamparados do pai ou da mãe, né? Quantas crianças, adolescentes, principalmente no norte do nosso país, no Nordeste, né, crianças, adolescente ainda cuidando de uma criança, sendo mãe de uma criança, né, 12 anos, 13, 14 anos, já com a criança no braço, uma criança cuidando de outra criança, né? Será se isso é vontade de Deus? De maneira nenhuma, né? Não iremos jamais julgar essas pessoas de maneira nenhuma, é um exemplo, amém, para você, amém, continuar levando os seus filhos, intercedendo, porque a oração, irmãos, ela tem um poder tão grande, que é a oração intercessória, amém, que Deus, ele ouve, principalmente a oração de uma mãe e de um pai. Deus, ele ouve, né? Deus, ele atende, mesmo se a pessoa não é favorecido, amém, por aquela bênção, Deus, ele vai conceder por causa daquele pai, daquela mãe que está buscando, que está orando.
que está intercedendo, porque a oração, ela é a chave da vitória, né? É a chave para que nós possamos prosseguirmos avante, triunfante, fazendo aquilo que Deus tem determinado de nós fazermos. Amém, operador Éder? Amém, pastor. Então, pegando carona no que o senhor falou aí, o que Paulo diz aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém o efetuá-lo. Então, irmãos, o que nós entendemos quando nós lemos a Bíblia, nós estudamos? Que o homem, na verdade, ele nasceu no pecado. Como diz Davi no Salmo 51, se não me falha a memória, versículo 5, ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, o natural do homem, a natureza do homem, ela é pecaminosa, ela nasce já pendida para o mal. Então, por isso que Paulo diz, olha, não existe, quando eu penso em fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Porque a natureza, ela é pecaminosa, ela é pendida para o mal, nós nascemos no pecado. Então, isso faz o quê? O que se trata? Nós herdamos, na verdade, o pecado original. As pessoas dizem assim, nós não nascemos no pecado. Muitos, eu já vi muitas linhas teológicas dizendo assim, a gente não nasceu no pecado. O homem aprendeu a pecar. Não, nós nascemos no pecado, nós herdamos o pecado original. Eu não estava lá, mas eu herdei. Mas nós também nós não estávamos na cruz. Na cruz nós herdamos a vida eterna. Então, como diz o apóstolo Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o homem por si só, pastor, não tem saída. Ele está morto. Ele precisa de vida. E essa vida é Jesus. Eu sei que você está me ouvindo aí, neste momento. A gente precisa incansavelmente, nós precisamos de um milagre, porque a salvação, na verdade, é um milagre. Porque se dependesse de mim, eu nunca iria a Deus por conta própria. É verdade. Não porque eu sou mau, na verdade. A natureza, ela é mau, então ela pende para as coisas más. E Deus é bom. Deus é justo. Então, impossível. Você quer ter uma base no que eu estou falando? Vai lá numa balada. Vai numa balada à noite e prega o evangelho. Vê se alguém vai aceitar. A pessoa vai achar até bonitinho. Nossa, né? Legal. Vai até reconhecer que você é um pregador, que você é um homem de Deus. Vai até concordar com a verdade, mas não vai querer. Ela não vai querer. Por quê? Porque o mal habita na carne. O mal está ditando as regras da vida da pessoa. O que eu preciso? Eu preciso da luz. Eu preciso da transformação do evangelho. Eu preciso ser regenerado. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque a palavra de Deus é ela que gera vida no meu coração. É ela que vai gerar vida. Ela que vai abrir os teus olhos. Ela que vai fazer você olhar as coisas de uma forma diferente. Ela vai fazer com que você reconheça o seu pecado. Como o Senhor diz, a Bíblia é um espelho. Então, ninguém olha no espelho e vai embora de repente. Alguma coisa você vai mudar. Algum visual, alguma coisa. Então, a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu vejo quem eu sou, para onde eu vim e para onde eu vou. Por isso que é necessário os estudos da Bíblia e a oração para nós entendermos e nós vermos quem é o nosso Redentor. O que precisa ser mudado? O que a minha vida precisa ser mudada? Porque é necessário, sim, que nós mudemos de vida. Porque a graça, as pessoas falam bem assim, mas a salvação é pela graça. Claro que é pela graça. Certeza, é óbvio, né? é pela graça. Mas a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Quando Jesus diz assim, vinde a todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, hoje eu vejo esse evangelho pregado, o evangelho dos artistas. A pessoa fala de Jesus, usa faixa aqui na cabeça, mas você não vê mudança. Vê mudança. Continua com a mesma vida, né? Continua com a mesma vida. O evangelho é uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O evangelho transforma, ele começa no coração.
a palavra. Igual a semente que caiu no solo, ali na beira do caminho caiu no solo. O solo é o coração do homem. Quando encontra o solo suscetível, vai frutificar, vai produzir frutos. Sabe, eu vejo um evangelho hoje, a maioria dos artistas, desculpa, assim, a minha sinceridade, mas não é evangelho, não é o de Jesus, não é o bíblico. Não é de Jesus. Porque tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Porque assim, como Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, Perder lá, né? perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, Vai acha-la-á. O que Jesus quis dizer? Aquele que quiser ganhar a sua vida é uma pessoa que leva uma vida ao seu bel prazer. Uma pessoa que vive uma vida não negando a si mesmo. Uma vida como se Deus não existisse. Porque não adianta eu confessar. Não adianta eu professar uma fé ortodoxa, até, por mais que a minha fé seja ortodoxa, seja uma fé reta, correta. Mas e a minha vida? Como o senhor falou. E a minha experiência? É fácil eu chegar aqui e falar bem assim, gente, ó, Moisés abriu o mar vermelho, Deus foi com ele, Abraão, Davi, Deus é com o pastor Si. E você? E a experiência? Gente, pessoal, irmãos que estão assistindo, cada um tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Cada um tem que ter uma experiência. Porque é fácil você contar uma experiência do próximo. E você, como é que você tá? E a experiência? Que você teve alguma experiência com Deus? Você foi salvo? O seu nome está no livro da vida? A sua mudança, a sua vida teve mudança? A sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Por isso que é necessário ler. Tem que ler. Porque ninguém, pastor, ninguém é persuadido ou mudado por aquilo que não conhece. Nós temos que conhecer as escrituras. Por isso que a escola dominical é muito importante. Tem que ter todos os lugares, aonde todos os ministérios, tem que ter um estudo correto das escrituras. Para o senhor ter uma ideia, eu pegando aqui um parâmetro, em Israel, uma criança de 13 anos, o homem acho que é 13 anos, se me falha a memória, e a menina é com 12. Eles passam por uma cerimônia chamado Bar Mitzvah, que fala, depois você entra no Google e você pesquisa. Significa filho do mandamento. Uma criança com 13 anos em Israel já conhece a Torá, que é a lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então ali ela já começa a ter responsabilidade. Ela já começa a fazer o quê? Uma declaração pública de fé. Desde pequeno. Porque os pais, o que o senhor falou, ensina no caminho certo. Os pais sempre estão ali. Hoje, a gente vê que é complicado, é meio difícil. Uma criança que brasileira já nasce com o celular na mão, né? Fica meio difícil, né? Mas, assim, é necessário. É necessário a gente buscar a Deus, a gente ler e reconhecer, pastor. Olhar a Bíblia, ler a Bíblia, não para examinar o outro, examinar o próximo, mas para examinar a si mesmo. Nós temos que fazer uma autoavaliação da nossa vida e ver onde você está errando, onde eu errei e mudar. Falar, Senhor, me perdoe, eu errei. Eu vejo isso daí porque Deus tem falado muito de você fazer uma análise, porque a Bíblia, sim, ela é usada como semente. As pessoas usam a palavra de Deus, ela é comparada a semente, ela é comparada à água, a fogo, às vezes, você vê a palavra como fogo, tudo, mas também é como espelho, que nós temos que olhar. Então, quando você olha para ela, quando você começa a ler, você se encontra, você vê, ela fala contigo. Então, senão eu preciso mudar, porque o que eu estou fazendo não agrada a Deus. Eu sei que a minha natureza é má, eu sou mau, e eu preciso da graça de Deus na minha vida para que eu possa fazer o que agrada a Deus. Fazer não é fácil. Eu sempre falo isso aqui. Pregar, renúncia, né? sim, dar um estudo igual nós estamos aqui, é fácil. Fácil assim, não é tão difícil. O problema é viver. Aí que é o problema, é mais difícil. Pregar é mais fácil, agora viver é difícil, eu sei, mas a gente vence orando e lendo as escrituras. É o que eu falei lá na quarta-feira. Né? Perguntaram para um teólogo, o que é mais importante, a oração ou a palavra? Aí ele respondeu com outra pergunta.
Ele diz, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Então as coisas têm que andar juntas, não adianta. Não adianta, eu vejo a necessidade, inclusive eu te inspiro muito no pastor, porque o senhor é um homem de oração, e eu vejo que tem coisa na minha vida que precisa ser mudada. Que a gente precisa, que no meu caso, não basta só o estudo bíblico, tem que orar. Amém, pastor? Amém, meu Deus querido. abençoe. Que benção, né? 11h20. Glória a Deus, a hora tá voando, 11h20. né? São 11h20, horário de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, capital Morena. Horário oficial de Brasília, são 12h, né? E 20 minutos. Glória a Deus. Estaremos vendo aqui a segunda exposição, que Deus procura incansavelmente pessoas para salvar. Amém. O salmista diz assim, declarando no verso 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, em seguida ele fala, porque o Senhor nos observa para ver. Se há quem busca a Deus, Jesus afirmou que Deus está à procura de adoradores. Não de adoração. Não de adoração. Que adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Mas isso só é possível quando o homem, primeiramente, ele abre o seu coração para a sua mensagem salvadora, o Evangelho de Cristo, conforme está em Mateus 24. E às vezes você pode perguntar ou estar pensando, mas Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, sabe? É o único versículo bíblico que você vai ver de Gênesis, Apocalipse, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Se ele está procurando os verdadeiros adoradores, então automaticamente que existe o falso. Senão Deus não estava falando que ele está procurando verdadeiros adoradores. É aquilo que o cooperador disse aí. Amém? De adorar só de boca para fora, né? A sua adoração tem que vir lá da alma, lá do espírito. É adorar a Deus, reverenciar ao Senhor. Temor do soberano, Senhor, né? Temor. Às vezes a pessoa confunde o temor com o operador, né? como medo. Não, Nós não temor podemos é ter respeito, medo né? de Deus. Não, é respeito, né? A respeito, respeitar Ele, né? Dar reverência a Ele, né? A sua soberania. É isto que é temor a Deus, não ter medo de Deus. Amém? Então, aqui está falando que Deus está procurando. Numa versão inglesa do versículo, ele dá as duas, traz o seguinte, em livre tradução: o Senhor olha do céu para toda a raça humana, ele olha para ver se alguém é verdadeiramente sábio, se alguém busca a Deus. Portanto, ignora ou despreza a Deus. É sinônimo de insensatez ou perversidade. Então, somente pessoas sábias, Romanos 12:16, inteligente, que querem mais dele, como Davi, Salmo 27:4, e Daniel 6:10, e Jeremias 29:13 e 14, entre outros. Então, a pessoa verdadeiramente sábia, amém, vai querer a Deus, vai entregar a sua vida a Deus, vai ter mudança de vida. Porque se nós obedecermos, nós vamos ter tudo com o nosso Deus, né, irmãos? Conforme lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala bem claro do versículo 1 ao 14, sobre a obediência. Amém? Obedecer ao nosso Deus. Que Deus abençoe a pastora Maria Gina, a Maneide, a Thalita, que Deus abençoe os irmãos aí do bairro São Francisco, amém? Então, desde o Éden, ali em Gênesis 3:9, Deus está à procura do homem que criou a fim de salvá-lo. Em razão do pecado, todo ser humano está naturalmente separado de Deus. Efésios 2 e 3. Paulo emprega a parte desse salmo para declarar aos romanos o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23 e Romanos 3:10 ao 14,
como este fato, Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar consigo todo aquele que crê. Então, aquilo que eu estava falando alguns minutos atrás, o ministério da reconciliação, foi através de quem? De Cristo, para reconciliar o homem com Deus. Porque o homem ficou sem ouvir a voz de Deus 400 anos, né? O período interbíblico foi 400 anos. De Malaquias a Mateus é 400 anos. Isso, quase 400 anos, né? Então, amados irmãos, sem Deus falar com o homem, imagina só, né? Deus, ele desprendeu o seu filho para que nós viéssemos ter o ministério da reconciliação, para o homem reconciliar novamente com Deus, porque nós estávamos afastados, estávamos em trevas, amém? Nós não valia nada, né? Que nem diz sempre eu comento, nós não valia nem um tomate podre, né? Imagina ter a oportunidade de estar em vida. É o amor dele, o amor ágape, o amor sacrificial. Ele passou todo o sofrimento para que nós pudéssemos. Ele sabia que nós estaríamos aqui nesta data do dia 4 de setembro de 2022. Ele sabia que nós estaríamos aqui para poder falar da grandeza deste amor de Deus, né, cooperador? Amém, é o que o senhor falou, né? Quando a Bíblia, ela fala do preço do pecado, ela não está falando do seu valor. Que a gente vê muita exaltação do homem hoje, nos dias de hoje. Porque você é raridade, Deus pagou um preço caro porque nós temos muito valor. Não. A Bíblia não fala que você vale muito. A Bíblia fala do valor do pecado, que era alto demais. Então, quando você olha Deus dos patriarcas lá, olha Abraão. Abraão, ele diz assim, eu sou pó, Abraão. Aí você vem vindo de lá para cá. Aí você vê Jó, eu sou pó e cinza. Pó e cinza. Pedro, quando Jesus entrou no barco, Senhor, afaste de mim porque eu sou um pecador. Homens que reconhecendo o seu estado degradável. Aí, chegando em Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Então, se todos esses homens, não estou dizendo que esses homens são especiais, de maneira nenhuma, todos nós somos iguais, e eles entraram aqui, pastor, nessa categoria de todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Mas eles tinham uma unção especial porque eles eram mais amados por Deus? Não, de maneira nenhuma. Eles, de maneira nenhuma. Não, favoritismo e acepção de pessoas são coisas que não está na agenda de Deus, e nem no vocabulário de Deus, e nem na palavra. Deus salva todos. Todos aqueles que creem. Todos aqueles que chegam diante dele e se humilham e recebe o presente de Deus, que é a vida eterna. Recebe um presente de Deus que é gratuito, serão salvos. Assim, agora, esses homens reconheceram que não eram nada. Foram homens extremamente usados por Deus. Naquela época, a Bíblia ainda não era composta. Não tinha. Existia. Deus falava de outras maneiras, de muitas formas. É por isso que eu sempre falo, é necessário a leitura da palavra, não desmerecendo profecia, de maneira nenhuma, revelação, tá? Eu creio em casos especiais, de maneira nenhuma. Só que a Bíblia diz em Hebreus 1:1 que Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas aos nossos pais, ao passado. Mas nos últimos dias, que foi da época que o livro foi escrito até hoje, Deus nos falou através do Filho. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas Deus está em silêncio. Não, a sua Bíblia que está fechada. A sua Bíblia está fechada. Porque, provavelmente, você pode ter certeza que você está me ouvindo. Se você abrir as Escrituras, abriu a Bíblia, Deus vai falar contigo. Por isso que eu falo para você, é necessário, pastor, dizendo lá, que eu sempre estava falando, a leitura da Bíblia e a oração. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, é uma comunhão. Isso é necessário para que nós possamos o quê? A ter comunhão com Deus. Só assim, somente assim nós conseguiremos o quê? Vencer os males da vida, as tentações, as provações, as batalhas, somente o quê? Buscando em Deus. Então esses homens que eu disse aqui, Abraão, Jó, Pedro, Paulo, são homens que reconheceram o seu estado pecador, pecaminoso. Eles não são nada. Então, agora, hoje eu não posso dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho um valor muito grande. Não, a Bíblia fala do valor do pecado, que era alto demais. Então, o único capaz de pagar esse preço, de pagar o meu débito para com Deus, foi através de Jesus Cristo, porque não tinha, na balança lá de Deus, falando assim, humanamente falando, na balança de Deus, o único que poderia
que tinha o peso do pecado para poder pagar tudo, o nosso débito, sem deixar nada acrescentar, foi Jesus. É um único. Então, hoje nós temos o que? Que reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer o nosso estado, que nós precisamos de Deus, precisamos mudar, pastor. Precisamos mudar e precisamos não somente mudar o nosso comportamento em relação a Deus, mas precisamos mudar o nosso comportamento principalmente com relação ao nosso próximo. Porque não adianta eu dizer que eu conheço a Deus, que eu conheço as Escrituras, que eu professo uma fé ortodoxa, que eu professo crer em Deus, mas se eu não tenho uma vida de comunhão com o meu próximo, então a minha fé é uma fé fingida. A minha vida com Deus é fingida. É uma vida hipócrita. Amém? É verdade. Porque Deus é amor, irmãos. Né? Se eu não amar o meu próximo que eu estou vendo, como que eu posso, aproveitando esse gancho aí do cooperador Éder, como que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo a pessoa que estou vendo todo dia? O meu próximo. Não amor, amém, só na aparência. Aquele amor, amém, ágape, sacrificial, aquele que Deus coloca em você. Para mim ser feliz, eu quero ver a felicidade primeiramente. O cooperador Éder, do João Souza, do diretor dessa emissora, e os demais pessoas. É o que o Paulo falou. Para minha felicidade. Chorai com os que choram, né? Choram que choram. Né? É o que o Paulo falou lá. É. Né? Alegrai-vos com os que se alegram, né? E chorai com os que choram. E Né? com que choram. É tomar a dor, né, pastor? É tomar a dor. Pessoa, né? Ajudar, né? Ajudar a pessoa. Na necessidade. Né? Na necessidade. Se não der para você ajudar fisicamente, né? Conforme a necessidade que a pessoa está passando, vai né? Orar, interceder por aquela pessoa. É aquilo que eu estava falando, que a oração intercessória tem um valor tão grande que eu gosto daquela passagem sobre Abraão. Antes de Deus destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos passaram lá na tenda, né, de Abraão. Os 3 anjos, né? Os 3 anjos. E daí o que aconteceu? Lá nem próprio sobrinho de Ló, ou de Abraão, estava perfeitamente com comunhão com Deus. Ló, né? Aí foi diminuindo, nem o próprio sobrinho estava bem, mas através do quê? Da intercessão, né? Através de Abraão, Deus deu o quê? A bênção na vida do sobrinho de Abraão, que Ló, não dele, mas como da família. Mas como que a esposa de Ló sentiu saudade, né? Lá atrás, que não era para olhar para trás, ela olhou, virou o quê? Uma estátua de sal. Quantas pessoas hoje espiritualmente estão uma estátua de sal? Né? Então, sem Cristo, o homem está eternamente perdido sem Jesus. Não tem outro caminho, o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, o próprio Jesus relata. Né? Ali no verso 4, ali o salmista, ele escreve: acaso não entende todos os obreiros a iniquidade de que devoram o meu povo? A questão é que o ímpio não considere qualquer possibilidade de juízo iminente ou prestação de contas a Deus. É verdade que Deus é longânimo e muito paciente, mas um dia isso chegará ao fim. Então o julgamento será impetrado para punir todo pecador. Romanos 1:18. Olha esta palavra. Graças a Deus que o nosso Deus ele é longânimo, né? E é misericordioso. Imagine se Deus não desse oportunidade para o pastor Cisne aqui. Eu estaria embaixo da terra faz hora, né? Mas a misericórdia dele, ele é longânimo para com todos os seres humanos. A cada dia Deus nos dá a oportunidade de nós regenerarmos. É aquilo que o cooperador Éder disse, nós não somos totalmente o santão. Perfeito, aqui está o santão perfeito, pastor Sidney, cooperador Éder e o cooperador irmão João. Não. Nós estamos procurando a perfeição. Procurando a cada dia mudança de vida. Sempre costumo dizer, se ontem nós estávamos com 20%, então o dia de hoje nós não pode estar com 15%. Aí nós estamos fazendo em caranguejo, andando para trás. Então nós temos que estar 20,5%, 21%,
1% a mais, assim por diante. A cada dia melhorar, se aperfeiçoar, continuando o quê? Lendo a palavra do Senhor, junto com a oração. Tem que andar junto. Crescer Né? espiritualmente. Crescer espiritualmente. Não passar ano, a mesma coisa, não tem mudança de vida. Né? Porque a árvore, ela conhece através do quê? Dos frutos. Né? E nós sabemos que vai chegar agora o mês de novembro. Os pés de manga estão tudo sem fruto. Alguns já estão começando a dar o fruto. Ninguém joga pedra para tirar o fruto chamado manga no tempo de hoje, porque ainda não tem fruto. Está crescendo, aí vai amadurecer, né? Trazendo para a vida espiritual. Né? Eu vou falar para você que você vai passar a ser cristão, vai ser 1000 maravilhas. Não, de jeito nenhum. Você vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter calúnia, mas nós vamos ter o melhor ao nosso lado, que chama-se o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus ao nosso lado, nos dando força para nós seguirmos avante nesta caminhada, né, cooperador? Amém, pastor, verdade. Outra coisa que eu queria relatar também, como diz Martinho Lutero, que foi lá o teólogo da Reforma Protestante. Eu gosto bastante de ler o conteúdo dele. E ele diz uma verdade, diz, existe 3 caminhos que nos levam a conhecer a Deus. 3 caminhos que nos levam a conhecer a Deus. A palavra, a oração e a dor. No meu caso foi a palavra. Então, são 3 métodos praticamente infalíveis. Um desses 3 a pessoa vai cair. Uns é por medo, outros é pela dor. Eu espero que não seja pela dor. Você que está nos ouvindo, né, pela Rádio Voz Amiga, do nosso irmão cooperador, irmão João. Deus abençoe, juntamente com o pastor Sidney. Porque nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui para falar de Deus, para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Então, esses 3 caminhos, a palavra, a oração e a dor, no meu caso foi a palavra, ou a oração e a dor. Então, Deus é tão bom que dá oportunidades. Como o Senhor diz, nós estamos vivos hoje, é um presente de Deus, é uma dádiva, e as pessoas jogam fora a oportunidade, né, de se arrepender, de ter uma vida melhor, de mudança de vida. Porque vai chegar um momento na história, como diz a Bíblia, que a pessoa vai buscar Deus, não vai encontrar mais. Não vai buscar as escrituras, a palavra não vai ter mais, né? Porque a igreja vai passar por uma grande perseguição. As pessoas falam que não, isso aí são linhas teológicas. Mas a oportunidade, pastor, é agora, é o que o Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai quando está perto. Então aproveita a oportunidade e se rende a Deus. Se rende ao Evangelho e mude de vida. Mude, porque o Evangelho verdadeiro, pastor, verdadeiro, bíblico, ele transforma, ele muda a minha vida, os atos, as minhas ações. Então, como diz Paulo, é uma nova criatura. Ele diz, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, irmãos, tem que ter mudança. Tem que ter mudança, porque o tema do estudo é o quê? A redenção do pecador. Todos nós somos pecadores. Redenção significa resgate. Então, Deus, ele busca adoradores, ele está buscando o quê? Ele salva todos aqueles que chegam a ele, serão salvos. Todos aqueles... Olha só, quando eu olho para o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vê uma passagem de todos aqueles que foram a Jesus e Jesus recusou. Nenhum. Ele está de braços abertos, esperando todas as pessoas irem a ele. E outra, Deus, ele chama. Através da palavra pregada, Deus chama as pessoas. Deus está te chamando. Deus está chamando. Se você ouvir a voz de Deus, como diz em Apocalipse, não endureçai os corações. Porque a oportunidade, irmãos, ela passa. Eu creio assim na oportunidade, pastor, enquanto a pessoa está viva. Porque depois que morre, a Bíblia já não adianta mais. Porque a Bíblia, na verdade, ela nem comenta, ela não fala muito sobre o pós-morte. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, se não me falha a memória,
que está ordenado o homem morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Então isso já corta possibilidades de uma nova vida e de um novo arrependimento. Então, quando a pessoa ouvir a palavra, o evangelho, procura saber aonde você está errando. E procura melhorar. Porque a vida é um progresso, como diz Paulo. É de glória em glória. Ninguém vai mudando da noite para o dia. Existem pessoas que... Olha Pedro. Pedro ele foi se converter depois de velho. Depois da morte. Depois praticamente da morte de Cristo. Depois que Jesus ele foi crucificado, Pedro voltou a ser pescador. Então a conversão é um processo. É um processo. Deus ele vem, trabalha na vida da pessoa e vai trabalhando. É de glória em glória. Tem casos que a pessoa é do dia para a noite. Cada caso é um caso. Não é porque Deus agiu na vida... Minha vida é diferente. Na sua de uma forma, né, pastor? Vai agir na minha vida de uma forma. De maneira nenhuma. É diferente. Então, cada pessoa o agir de Deus em cada pessoa é individual. E a salvação, pastor, também é individual. Eu já vi pessoas falando bem assim, para que eu vou ser... por que eu vou ser evangélico? Para que eu vou aceitar Jesus? Porque meu pai é crente, minha mãe é crente. Mas ninguém entra no céu por procuração. Ninguém entra no céu por carona. Vai chegar naquele dia que nós vamos chegar diante de Deus individualmente para prestar conta dos nossos atos. No caso, a igreja, que somos nós, a igreja aquela é o corpo de Cristo, né? É todo aquele que crê em Jesus e permanece fiel na palavra e na presença de Deus. Na verdade, ela não vai ser julgada. Ela vai ser galardoada, porque os pecados já foram pagos na cruz. Como diz Jesus, aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então você que está nos ouvindo, né? Aproveita a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Né? Já estamos quase encerrando, né, pastor? Já são aqui 20 para as 11 e eu fico muito grato, né, pela oportunidade e pelo convite de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Porque a Bíblia diz, ninguém devais nada a ninguém no seu amor, né? E o amor bíblico, ele é diferente daquilo que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o amor bíblico é você estar na casa do irmão churrasqueando, né? Tomando tereré, com conversinha aqui, não, vai para comer. O amor bíblico, ele nasce na necessidade. Quando a pessoa precisa, aí você vai lá e colabora, e você vai lá e estende a mão. Esse aí é o amor bíblico, que no caso, você vê a parábola do bom samaritano. Ali é uma demonstração que na verdade, é tão simples de entender, né? Não precisa nem desenhar. É só a pessoa ler e compreender. Amém, pastor? Que Deus abençoe a todos aí. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Foi uma bênção maravilhosa aí para dar uma pincelada e uma conclusão nesse estudo aí. Amém. Essa passagem que o cooperador relatou aí me faz lembrar. Sempre eu tenho comentado com a igreja. Imagina se Deus desse para nós a salvação através do nosso irmão, se dependesse do nosso irmão. Para mim ser salvo, minha esposa tinha que ser salva. Ou vice-versa. Para ela ir para o céu dependia de mim, né? Levar mais uma pessoa a mais, né? Eu escolhesse, né? E Deus é tão sábio, Deus é tão perfeito, que a salvação é individual. Eu dependo, eu sempre comento lá na igreja, eu não dependo da minha esposa para me ser salvo. Eu não dependo da minha mãe, do meu pastor, dos meus filhos, para me herdar a vida eterna. Olha a perfeição de Deus. E você é a mesma coisa, você não depende. Cada um vai ter que prestar conta dos seus atos ao nosso Deus. Então isso é importante, irmãos. Às vezes a pessoa quer servir a Cristo, o cooperador Éder e o diretor irmão João Souza que está aqui, olhando para o irmão. Às vezes nós vamos ter falha, que nem nós já comentamos aqui, cada um de nós somos pecador. Agora, porque o irmão fez coisas erradas na sua trajetória, na obra de Deus, é que eu vou parar.
Eu estou levando risco à minha salvação, à minha vida eterna, perdendo por coisas banais. Né? Então eu tenho que servir a Cristo olhando lá na frente. Lá no Calvário. Vamos pra cruz, né? Da cruz. É o ator. Quem deu a vida por mim? Foi aquela pessoa que eu estou olhando a vida dela? Não. Quem deu foi Jesus. Então eu tenho que valorizar esse presente que Jesus me deu, que é a vida eterna. Algo caríssimo, que custou o sangue de Cristo, sem eu merecer. Então vamos aproveitar a oportunidade, que nem o cooperador disse aqui, a oportunidade é só uma, que depois que morreu, sempre eu costumo dizer lá na igreja, não adianta trazer umas 10 carretas de bitrem aí lotado de vela e colocar em volta do caixão, que não vai iluminar nada de alma. A alma você tem que iluminar ela, tem que ter a luz nela enquanto você está com vida. Porque depois que partiu desta vida, fechou os olhos aqui nesta terra, é você e Deus, mais ninguém. Pegando mais, né? rapidamente, só para encerrar o que o senhor está falando, uma ideia de que a gente tem sobre o pós-morte é a história do rico e Lázaro. Né? É isso que eu ia falar. Você viu isso que é já verdade. não tem mais saída. Tem pessoas que falam bem assim, na prerrogativa de Deus, entre a morte e o pós-vida, existe muita coisa que pode acontecer. Eu não creio porque a Bíblia não fala. Então tem coisa que a gente não sabe. Mas quando você vê a história do rico e Lázaro, que rico e Lázaro, pastor, não é uma parábola. No original, mas na minha Bíblia está escrito parábola do rico e Lázaro. Isso aí foi um erro de tradução. Que o tradutor, ele colocou uma parábola. Mas na Bíblia original hebraica, não é uma parábola. É uma história real contada por Jesus. Também, mesmo que fosse uma parábola, o que é uma parábola? É um fato imaginário trazido para a realidade. Mas mesmo que uma parábola é aquilo que não aconteceu. Mas se acontecesse, seria daquela forma. Então você vê o rico e o Lázaro. O rico, ele tentou sair de lá, né? Ele lembrou dos irmãos dele, né? Você viu que a memória não é apagada, né? Não é apagada. Ele lembrou dos irmãos porque eu creio que os irmãos dele estavam naquele estado por causa dele. Que não cria também no inferno. Cria em Deus. Porque ele não venha vir para cá, que é um lugar de tormento. Exatamente. Né? Foi por isso que, para resumir, o tema desse estudo é a redenção do pecador. Por que Deus nos redimiu? Para nós não irmos para lá. Porque todo mundo nasce perdido. Essa é a verdade. Nós nascemos perdidos. Nós precisamos da graça de Deus. Da graça de Deus. Nós nascemos perdidos porque nascemos no pecado. Mas Deus é tão maravilhoso que nos dá a rica oportunidade, fez tudo. Deus, ele fez tudo por nós, pastor. Mas o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Crê. Só crê. Crê e viva. E viva. Viva intensamente uma vida de acordo com a palavra dele. Ame o próximo. Porque a Bíblia diz que, Jesus diz no Evangelho que a lei ela foi simplificada praticamente em 2 mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Viva uma vida em paz, uma vida na fé, e você pode ter certeza que naquele dia nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó e o principal, Jesus. Porque se Jesus não estiver lá, não compensa. Não vale a pena estar lá, pastor. Que Deus abençoe vocês. E já vamos despedindo. Isso, pessoal, se quiser pastor. deixar seu telefone aí, meu querido. Eu agradeço pelo convite especial de estar aqui participando e partilhando o Evangelho com todos vocês. Obrigado, pastor Sidney. Obrigado, nosso irmão João de Souza, que é o diretor da Rádio Voz Amiga. Baixe o aplicativo. Né? Um beijo para minha mãe está acompanhando. E minha esposa também, minha sogra também, Neuci. Que Deus abençoe a todos. Baixe o aplicativo. E se Deus permitir, né, pastor? Estamos aí. Vem, estaremos novamente. Se ele não retornar antes, se ele retornar, nós estaremos na eternidade juntamente com ele. Deus abençoe você. Um abraço, um beijo no seu coração e boa semana que vem. Amém? Glória a Deus. Que benção. Então ficamos por aqui, meus queridos. A Rádio Voz Amiga é 24 horas no ar, pelo aplicativo Radiosnet, né? Você abaixa lá, entra no Play Store, abaixa o aplicativo Radiosnet e ali você vai procurar ali Rádio Web Voz Amiga, pelo site aí, www.radiovozamiga.com.br. Amém. É uma rádio abençoada que Deus preparou aqui para nossa região oeste, né? Vai divulgando esta programação,
Pessoal da Amém. Popular, Esse né, programa, pessoal da Popular, Jardim Aeroporto, Nova Campo toda essa Grande, região, Nova Campo Santa Grande, Mônica, Cerradinho, Jardim Itália, Aeroporto, Sayonara, todo Vila mundo aí Romana, vai. do Brasil. Seja um evangelista no ar. O que é um evangelista no ar, pastor? De você, amém, avisar, de você pronunciar, de você aproveitar esta bênção que Deus te deu, esse celular aí de última geração, de você mandar o aplicativo da Rádio Voz Amiga para o seu amigo. Ó, tem um programa abençoado todos os dias, louvores abençoado, amém, todos os dias, 24 horas por dia, e principalmente a programação do estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã até o meio-dia, amém? Então nós vamos preparar aqui, amém, que eu quero orar com vocês, para nós encerrarmos esta programação. E a rádio vai continuar com os seus programas normais, amém? Prepara aí um copo com água, uma garrafa com água, veste ao lado do receptor. Você que tem causa na justiça, o número do processo, até mesmo a documentação, se você estiver com ela aí, que nós estaremos orando juntamente com o cooperador irmão Éder, estarei finalizando esta oração, amém? Abençoando a sua vida, amém? Profetizando a bênção sobre a sua vida, neste primeiro dia da semana, amém? Amanhã começa segunda-feira, amém? Começo de uma semana abençoada, e quarta-feira é feriado, né? Quarta-feira, feriado, 7 de setembro, independência, amém? Então, procura, sempre eu costumo dar um conselho, procura, amém, uma igreja mais próxima da sua casa. Vai congregar, amém? Aproveita domingo, que é o dia da família, leve a sua família, preocupa com a sua família. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim, aquele que não se preocupa com os seus, e principalmente com a sua família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Então preocupa com a sua família, vai buscar por ela. Às vezes eu falo, meu filho não quer ir, a minha filha não quer ir. Então vai, faça a sua parte. Leva a fotografia, ora, intercede, coloca o nome completo, deixa na caixa de oração na igreja onde você for. Amém? Que no momento certo, na hora certa, Deus vai realizar o sobrenatural. Quando você for ver, você mãe, você pai, o seu filho e a sua filha estará com você, amém, na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Momento da oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós entramos na Tua santa presença nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, aqui no estúdio da Rádio Voz Amiga, eu, o irmão João, diretor, juntamente com o pastor Cid, unimos a nossa fé, meu Deus, unimos, Pai, o nosso coração e oramos por todos aqueles, Pai, que ouviram esta palavra pregada, todos aqueles, meu Pai, que estão ouvindo, e oramos também por todos aqueles que não estão ouvindo, meu Deus, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor tem propósito, que a Tua palavra, meu Pai, ela venha a ser pregada em toda a terra, que o Teu Evangelho, meu Deus, venha quebrar cadeias, que o Teu Evangelho venha transformar vidas, meu Pai, que o Teu Evangelho, Pai, venha trazer luz na vida daqueles que vivem nas trevas, que o Teu Evangelho, Pai amado, venha ressuscitar mortos, que o Teu Evangelho, meu Deus, venha fazer, meu Pai, venha trazer mudança na vida de todos aqueles que creem no Senhor como único e suficiente Salvador, porque a Tua palavra é viva, o Teu Evangelho é transformador. Todos aqueles que Te seguem, meu Pai, todos aqueles que andam na luz, todos aqueles que chegaram até o Senhor, depositaram a vida aos Teus pés, foram transformados pela Sua graça. Porque a Tua palavra, meu Deus, ela é verdadeira, a Tua palavra é viva. Nós cremos, Pai, pela fé, não estou vendo, mas pela fé na Tua palavra, meu Pai, eu creio. Porque a Tua palavra diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, obrigado por esse momento especial. Obrigado por essa escola dominical. Obrigado porque eu creio que o Senhor esteve presente. Porque o Senhor mesmo diz na Sua palavra que quando nós nos reunirmos, o Senhor estaria entre nós.
Então eu creio que pela fé o Senhor está aqui recebendo, Pai, este estudo. E através deste estudo, meu Deus, eu creio que o Senhor vai alcançar vidas, vai alcançar almas, vai alcançar corações. Porque a tua palavra também diz, meu Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós estamos avançando, em nome de Jesus, através do teu sangue, através da tua palavra, através, meu Deus, no nome de Jesus, através, Pai, do Espírito Santo, nós estamos, meu Deus, avançando. E eu creio, meu Deus, eu creio que o Evangelho, Pai, vai alcançar lugares estreitos, até nos confins da terra. Eu creio. E obrigado, meu Pai amado, pela vida de todos aqueles que não ouviram, aqueles que ouviram, que o Senhor venha abençoar, que essa pessoa venha ter um dia abençoado, um dia maravilhoso. Meu Deus, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, creio, Pai, no mover do Teu Espírito Obrigado, meu Santo. Pai. Teu servo, cooperador Éder, fez essa primeira Aleluia. parte da oração. Aleluia, Jesus. Estou fazendo essa segunda parte de encerramento desta oração, crendo na vitória desta pessoa, esta pessoa que ouviu a Tua palavra, e a palavra ficou plantada, Senhor, no espírito, na alma desta pessoa, pelo ato de fé que esta pessoa, Pai, colocou este copo com água, esta peça de roupa, fotografia, chave da casa, ou da empresa, ou do comércio, que o Senhor venha consagrar, que no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a cura e a restauração, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E esta pessoa que vai vestir esta roupa, esta pessoa que colocou este currículo, meu Pai, e eu creio que nesta porta que já está aberta a favor da tua serva e do teu servo, que o Senhor venha conduzi-lo eles, meu Pai, nesta porta de emprego que já está aberta, dando a graça e a vitória. Esta causa que está na justiça, que às vezes, meu Pai, está engavetada ali na mesa do juiz, ou até mesmo do advogado. E o Senhor é nosso advogado por excelência, o Senhor é nosso juiz por excelência. Estou aqui, meu Pai, com este caderno aqui desta emissora, da Rádio Voz Amiga. Quantos nomes estão relacionados nesse caderno? Eu intercedo a favor de vidas, que às vezes muitas pessoas já receberam, meu Pai, a bênção. E nós sabemos que a oração intercessória, a oração da fé, curará o enfermo. Pessoas que estiverem enfermas, doentes, venham a ser libertadas, venham a ser curadas através do teu poder, Senhor. Que venha testemunhar, que venha ligar, meu Pai, nesta emissora Rádio Voz Amiga, ou até mesmo mandando, meu Pai amado, uma mensagem para o teu servo, o operador irmão João Souza, que é o diretor desta emissora, abençoando ele, a sua esposa, a sua filhinha, esta emissora, todos os programas, meu Pai, desta emissora, que tenha alcançado nos 4 cantos deste planeta, Pai. Que venha, meu Pai, ser bênçãos para muitas pessoas, Pai. E nós te agradecemos por esta oportunidade, esse primeiro estudo bíblico, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, que é das 10 ao meio-dia. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Que o Senhor venha abençoar esta semana, que seja uma semana repleta de bênção, da vitória, na vida dos teus filhos que irão trabalhar, dando livramento no percurso até a empresa, no retorno para casa, a família que irão ficar, abençoando aqueles que ouviram o programa, que não ouviram por motivo maior, sem ter condições, que o Senhor venha abençoar também. Que esta pessoa que ouviu esta programação seja um evangelista no ar, que venha, meu Pai, falar desta programação, desta emissora, que tem falado do teu amor, da tua graça. Pai Celestial, nós te agradecemos que esse final deste domingo, o período da tarde, da noite, os teus filhos que vão na tua casa, aqueles ainda que não confessaram a sua fé, que no momento desta oração que está recebendo o Senhor como o Senhor da nossa vida, que estarão procurando pastor hoje à noite e falando que ouviu uma programação e ali aceitou, que o teu servo ou a tua serva venha orar para esta pessoa perante a igreja, que ele venha fazer esta confissão, que o Senhor venha escrever o nome dela, o nome dele no livro da vida. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém, e nós dizemos amém,
Que Deus continue abençoando. Vou deixar meu telefone, WhatsApp. Se você precisando de algum conselho, oração, alguma visita, estamos aí para fazer a obra do Senhor. O pastor Cid está de férias até o dia 28, então nós temos tempo suficiente aí para orar pela sua vida, fazer uma visita, naquilo que nos couber, amém, a possibilidade de fazer. Amém. Ligue para nós no telefone 67, para você que está em outro estado, né? 67 é o DDD de Mato Grosso do Sul, telefone 992-89-1106. 67 992-89-1106. Amém? E esta programação de hoje vai estar no meu YouTube, no meu canal, amanhã após o meio-dia. Você entra lá no YouTube, Pastor Sidney, amém? Se inscreva no nosso canal, bate o sininho de identificação, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo, você é notificado pelo YouTube. Que Deus abençoe, que Deus guarda, que Deus fortalece a cada um dos amados irmãos. E um bom almoço abençoado, que são meio-dia, horário de Mato Grosso do Sul, às 13 horas, horário de Brasília. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.